Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com Marcos Lima. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou estamos hoje com o quadro Trajetória ou Vidas. E esse quadro, a gente sempre chama uma pessoa para falar de si, né? É o que não tem contestação. A pessoa fala de si, está dito, né? E aqui, nesse quadro, todas as pessoas podem ser convocadas, qualquer uma, porque todas as vidas importam. Ou, como diz nossos chefes, all lives matter. E uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. E lembrando o que disse o nosso grande teólogo, Franz Joseph Inkelamert, falecido com 92 anos em 2023, homicídio é suicídio. Hoje nós estamos aqui com Marcos Bezerra Lima. Quando eu o conheci em 2016, uma das primeiras coisas que eu perguntei a ele, como é que ele se sentia com a morte da Bezerra. Eu acho que ele não me respondeu essa pergunta até hoje. Quem sabe hoje ele responde, né? E o Marcos, lembrando, ele faz parte da nossa equipe. Mesmo assim, mesmo sabendo como é a sala, ele topou dar um papo conosco sobre a sua vida já longa. Marcos Bezerra Lima, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Zene, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, já denunciando o horário da entrevista. Muito feliz em participar. Eu não senti nada com a morte da Bezerra, porque eu não presenciei. Sim. Me chamo Marcos Lima, tenho 25 anos, então é uma vida curta ainda, né? E sim, conheci o Zene em 2016 na UEPA. 2016, acho que é 2017, Zene. Não? Não, foi 16. Foi 16? Não, foi 17. Eu entrei com 18, com 17 para 18, foi 2017. Ah, foi 17? Ah, porque senão eu teria entrado com 17 anos, mas eu entrei com 18. Ah, tá. Eu entrei com 17, inclusive precisei da minha mãe para me matricular. Vendo só? Eles aprovam o menor de idade, mas o menor de idade não pode se matricular. Aí a dona Rosa foi lá. Porra, essa história poderia ser até mais para frente, mas você acredita que ela perdeu uma viagem para o Ceará para me matricular? Passagem comprada e tudo. É mesmo? Foi, cara, porque o meu pai na época já era falecido, né? Então precisaria de um responsável legal para me matricular. Só que eu falei, não, é besteira, vamos me matricular sim, não sei o quê. Pode ir. Aí a titia, olha, se tu for e esse menino perder a vaga, nunca vou te perdoar. Aí eu acho que a mamãe ficou com consciência pesada e decidiu ficar. E de fato foi preciso. Eu falei, mãe, vamos fazer o teste. A senhora vai ficar aqui fora lá, ali no corredor, né? E eu vou me matricular sozinho lá, a senhora vai ver. Que nada. Quando chegou na hora, o pessoal do CRCA, se eu não me engano o nome. Eu já esqueci também. Eu acho que é CRCA. CRCA, sei lá. Mas é CRCA. Sei lá. Eles falaram assim, cadê o responsável? É que a gente chamava de NAU, lembra a sigla antiga? E aí a gente sempre chamou de NAU. Aí mudaram a sigla e nunca a gente usou a sigla. Aí eu sei que falei, não, rapaz, só matrícula mesmo. Ele, não, tem que ter responsável, tem que ter a assinatura do responsável e o documento original com foto. Eu não acredito, olha, eu ia perder mesmo a vaga. Porque o prazo é muito curto, né, para matrícula. Acho que é 1 dia ou 2, no máximo. Mas é isso. Essa basicamente minha apresentação. Sou doutorando em História, graduação pela UEPA, mestrado pela UFPA.
tenho 25 anos, sou natural de Belém, nascido e criado no bairro do Mangueirão, bem em frente ao estádio do Mangueirão, o Estádio Você Olímpico nem de paga Gafronense. ingresso lá? Nem paga ingresso, né? Já Por muito assiste. tempo eu não paguei, hoje eu tenho que pagar. Ah, é? Quando eu era mais novo, eu passava por debaixo da catraca, entrava pelos portões, tinha conhecido trabalhando. Hoje não, hoje eu, eu tenho que pagar. E o Paysandu também está jogando mais na Curuzu, então eu tenho que ir para Curuzu. Aí, por falar nisso, você ganhou da Chape, né? Ganhou! Olha, a gente está denunciando novamente a data também. Ontem, 9 de outubro, eu fui. O É. Lucas também foi. O Lucas Ah, também é? foi. Vamos assistir Ah, o Paysandu ganhar. hum, Bom, como vocês dois foram, ele ganhou de 2-0, certo? Tem a Um ver, para não? cada, exatamente. Um Com um a gol para cada menos. um de vocês, né? Com um a menos, porque o atacante do Paysandu foi expulso, o Nicolas. Ah, é, exatamente. Nossa, parece, eu não vi, né? Enfim, o mal do estádio é que não tem replay. Mas parece que a cotovelada pegou em cheio. O cara foi até para ambulância. Foi, né? Foi. Quer dizer, e a gente nunca pode dizer que foi por querer, né? Porque na hora do confronto, que o Nicolas não é um jogador violento, né? Não, ele não tem histórico. Não tem histórico. Não, não tem, não. Quando a gente pega outros jogadores com histórico, um tal de Felipe Melo, por exemplo, aí, Não aí tu conheço. tem que duvidar um Nunca pouco vi. se foi acidente. Você sabe, eu estava lá na Turquia, ele jogou lá, rapaz, no Jogou Galatasaray. no Galatasaray. É, ele jogou lá. É Galatasaray e Fenerbahçe, né? Fenerbahçe. O É, confronto é, direto lá. é. Ele jogou lá É ídolo. e veio. Lá ele é ídolo. Não, virou ídolo, sim. Virou. Não, porque ele joga, ele joga. Né? Tem um outro camarada que jogou lá também, brasileiro, é o Alex. Qual deles? Tem O a. Alex Que... Cabeção, que foi para a seleção. Ah, tá. Lembra? Do Lembro. Curitiba, do Aham. Palmeiras. Não, lembro. Lembro do Ídolo lá Alex, também. Mais ídolo até do que o Felipe Melo. do que o Felipe Melo. Eu acho que o Alex também é do Galatasaray. Ou foi do Fenerbahçe. Aí agora Acho que. também. Não sei. Não sei. Pois é, Eu sei Xará, que. é essa. Um breve resumo, já entrando em outros assuntos. Não, porque é papo, né? Papo é É, papo. papo é Papo. papo. Você acha que você já se apresentou suficientemente para o pessoal? Ah, já, de início sim. De início, sim. Então, tudo bem. Então, você disse que nasceu em Belém. Você se criou ali mesmo, perto do Mangueirão, ou você andou muito por Belém, essa sua trajetória? Não, não. Sempre foi aqui. Todos esses anos aqui, a família materna migrou de Ceará para cá, na década de 80 para 90. E da paterna só veio o papai, né? O restante ficou todo lá. E aí eles primeiro vieram para Marambaia, isso no início da década de 90, e depois compraram, né? Aqui a ocupação, era ocupação, né? Hoje não, hoje é totalmente regularizado e tudo mais, com titulação. E compraram um terreno aqui. Isso acho que em 95, 94, por aí. Eu acho que já tem 30 anos. O conjunto, né? Que aqui o bairro é Mangueirão, mas o conjunto é Carmelândia. Que é em homenagem a uma das primeiras ocupantes, né? A Carmen. Aí foi isso. E nascido e criado aqui, brincando na rua de vez em quando a dona Rosa deixava, pegando manga na quintal da vizinha. Lembrando que Marambaia não é muito longe daí, né? Não é muito longe, é 10 minutinhos de carro, é um bairro mais próximo ao chamado Entrocamento, que é a saída de Belém Isso. via terrestre para a BR-316. Uhum. Mas é aqui, a minha infância toda aqui, minha adolescência, na mesma casa, inclusive, no mesmo local, na Você, rua. você disse que ficava na rua quando a dona Rosa deixava. Ela era muito rígida mesmo? Ela segurava Era, você em casa? era assim. Eu acho que o que mais foi para a rua fui eu, né? Por causa depois de um tempo, vai afrouxando, né? Aí eu fui É. mais para a rua. Mas eu sempre brincava.
de tarde, né? De tarde. Eu sempre estudei de manhã, então de tarde eu ia jogar bola com os meus amigos. Às vezes aqui na rua, às vezes no Panorama, que é um conjunto bem ao lado, ainda no bairro Uhum. do Mangueirão. E a gente sempre brincava bola, travinha, né? Não sei se o senhor sabe o que é travinha. Sei. Pois é, às vezes com Passava aquela, sandália, às vezes aquela a gente fazia de fato uma travinha com madeira, e a gente só para ficava brincando com marcar. isso, só para marcar. E dá confusão, né? Porque sandália é terrível, só vale gol rasteiro, né? Ou seja, que a bola vá pelo chão. É, Se subir um pouquinho, começa a confusão. Foi rasteiro, não foi? Não sei o quê. não foi, aí cobriu atrás. Isso. Aí a gente fez mais um. Lembrando que a Ah, sua irmã, a Elane, já passou por aqui. Né? isso, já assim. A Elaine saiu bem menos, né? Por vários É, fatores, né? Inclusive por questões de gênero. Tendia a perfeitamente. deixar menos a menina na rua do que o menino, né? Lógico. Porque eu não sei se você conhece essa frase de um pai que deu o seguinte aviso para os vizinhos: por favor, prendam as suas cabras porque o meu bode está solto. É, Exatamente. não é? Exato. Dona Rosa não deu esse aviso, não? Ó, vou soltar meu bode, hein? Não, ela falaria, vou soltar minha bezerra, Opa! meu bezerro, É, entendeu? Aí, vou soltar meu bezerro. vou soltar meu bezerro. Mas foi bem tranquilo, cara. Uma infância, apesar de venho de uma família pobre, né? Apesar de algumas necessidades passadas. Tem uma entrevista, eu acho que uma das primeiras do, nossa, eu sempre esqueço o nome dele. E a Bárbara, né, que também trabalha com a gente aqui na edição dos vídeos, ela sempre me lembra. Como é o nome daquele, um dos primeiros entrevistados que eu acho que ele repostou Damasceno? no Nordeste, isso, o Damasceno. Damasceno. Uma Foi o entrevista que eu, primeiro entrevistado. Foi o primeiro. isso, foi o primeiro, né? É. Eu gostei muito da entrevista dele, porque vários pontos eu lembro um pouco da minha infância, né? Ele falando que ele não passou fome mesmo, né? Mas passou necessidade, passou vontade de comer. Mas um em específico que ele falou, que ele comia, é o farinha com açúcar. Nossa, a gente comia bastante aqui em casa farinha com açúcar, né? Que é um fácil de fazer, enche, não Muito. enche, mas dá para enganar. Ainda põe uma aguinha assim só por cima, Olha, né? eu nunca colocava água, ele comentou, né? Se eu Não. não me engano, ele comentou da água, eu não colocava, não. É, Mas é gostoso, viu? uma vez eu peguei a farinha com açúcar e botei sal na mesma proporção, ficou intragável. Ah, eu imagino. É, Aí, não, isso não. ficou horrível, horrível. Mas na época eu coloquei por brincadeira, a gente não precisou de comer farinha, até porque a gente não tinha tanto o hábito da farinha, né, Sim. lá no Rio como vocês têm aqui, né? Farinha para E, vocês é tudo. e engraçado que eu acho que quando a gente era criança, a gente comia mais farinha. Hoje em dia, só a Elane, né, que passou por aqui, é que come mais farinha aqui em casa. Você É. acredita? Eu particularmente, ou é farofa, no caso a farinha fina, né? Uhum. Ou é no açaí, a farinha d'água que chamam, né? Que é a farinha mais grossa. E É. aí já vai no açaí. Eu não sou muito fã da farinha tapioca. Você não gosta, não? Não, eu como quando tem, mas não, eu prefiro a farinha d'água. É. Eu gosto da farinha de tapioca, mas é assim. Quando eu vou tomar um açaí, Uhum, hoje em dia não, hoje em dia eu tomo sem nada. Mas quando dizia, você não quer botar uma farinha, eu botava uma farinha de tapioca por cima, só para dar para agradar a paraense, entendeu? sim. Porque Mas o tu toma paraense sem come nada que tu açaí diz? Sem nada, nem sem nada. nenhuma farinha? Não, eu tomo sem Hum, nada. uhum, Antigamente eu ainda botava um pitecozinho de açúcar, mas hoje em dia nem isso. sim. Entendeu? Fiquei inativo mesmo, rapaz, bem nativo. Só a farinha, né, que eu não coloco, mas. Né? Porque de fato o pessoal daqui come com farinha, né? Só a farinha, ou farinha d'água, ou farinha tapioca, sem açúcar. É isso. Como Né? a família veio do Ceará, a mamãe acostumou a gente a comer com açúcar, né? Desde moleque. Ah, Então até hoje eu como com farinha e açúcar. e açúcar. E açúcar. Farinha d'água e açúcar.
E o Ceará gosta muito mais da farinha fina do que aqui o Pará, né? O Pará é mais farinha d'água do que no Muito Ceará. mais. Exatamente. Então, eu acho que vem também disso, sabe? A mamãe sempre fazer farofa, sempre utilizar muito farinha fina. E a farinha tapioca, não sei se tu já comeu, não sei se já experimentou, com café e manteiga, Já, claro. né? É uma delícia também. Fica bom, E fica bom. assim eu como a tapioca. Não, fica bom. Fica legal. Botar a farinha com isso, fica legal. Fica. Olha, um dia, vamos fazer um quadro, o que vier, para a gente falar do uso da farinha aqui no Pará? O que tu acha? Seria Mas interessante. A gente poderia até tentar o contato da Cidiana. Ela até foi minha professora numa das linhas, ela estava dando junto com a professora Franciane, que ela estuda, né, alimentação em Belém. Ela tem até uma isso. página no Facebook, Instagram, contando Ah, várias é? histórias, né, sobre alimentação paraense. Se eu não me engano, até um quadro foi sobre farinha, salvo Eu li, engano. A eu gente li a poderia tese tentar dela. o que se Ela, come, né? eu li a tese dela, orientada pelo Otaviano. Foi, ela fez tudo aqui. Ela fez tudo, É, se eu não me engano, ela, desde a graduação, ela é da UFPA. é, Eu acho muito interessante. Aí, até casou com o professor da UFPA. foi, né? Eu acho que ela é É, casada com o quê? O Bezerra Neto? não, eu acho que é o Maia. Acho que é com o Zé Maia. Ah, mas é José Maia Bezerra Neto. É? É Zé É. Maia Bezerra? Ele também é Bezerra, então. Se eu não me engano, é Bezerra também. Não, então por isso que você sabe. Pô. Falou de Bezerra, a gente não discute contigo. É Pronto. isso mesmo, José Maia Bezerra Neto. Não, é sim. Então é. Quem sabe ela não aceita. Ela tem um grupo. Agora eu não vou lembrar o nome do grupo de pesquisa dela aqui. Aham. É sobre alimentação. Inclusive, tem alguns amigos que fazem parte do grupo. Ela fez um bom trabalho. Eu achei a tese dela muito legal. Entendeu? Eu li e gostei da tese dela. Eu Uhum. acho que ela publicou também a tese dela. Publicou, eu até tenho. Está em algum lugar por aqui. Eu É. comprei, eu acho que uns 2 anos atrás. Uhum. Bom, a sua infância, você estudou em escola pública, escola particular? Como é que foi seu estudo inicial? Tudo em escola pública. Tudo, até hoje. Tudo. Tudo, tudo, Mas tudo, sem exceção. me diga aqui uma coisa: você está fazendo doutorado, a escola pública não é uma porcaria? Olha, depende, cara. Depende de muitos fatores. A minha experiência de escola pública foi muito boa. Da primeira à quarta série, antiga séries, né, que agora são anos, da primeira à Hum. quarta série eu fiz numa escola muito boa de bairro, era uma escola estadual, era chamada de Pedro Celestino, aqui na rua de casa. Lá no início da rua ela fechou já, o prédio hoje, inclusive, é uma outra escola particular, onde a minha sobrinha estuda, chamada Filadélfia, minha sobrinha mais Ah, velha, mesmo prédio, só que reformado, e lá era muito bom. Assim, tinha suas falhas, né? Algumas disciplinas sem professores e tudo claro. mais, mas Tinha professor sem disciplina também? isso, com certeza, que só ia Claro. lá em aquele enroleixo, né? Como tem em todo lugar, em toda profissão. Uhum. Mas, no modo geral, eu gostava. Aí, da quinta à oitava, eu fiz um Panorama 21, que apesar do nome, eu acho que a localidade dele já era Cabanagem. Eu acho que pela delimitação de bairro já deveria ser Cabanagem. Cabanagem é um bairro também próximo do Mangueirão, né? Fica como se fosse atrás. A gente podia pensar que Panorama 21 é por causa do século, mas eu sempre o conheci como Panorama 21. Né? Tá aí, eu não sei. Uhum. Não tem nada a ver com o século 21. Né? Não, não tá aí. Boa pergunta, eu não sei. Até porque eu acho que ele é até mais antigo do que o Carmelândia, Zene. Eu acho que ele vem da década de 80, talvez, ou até mais. Quando eu comecei a vir a Belém, já era em 85. Eu já ouvi falar no Panorama 21. Pois é, entendeu? Eu acho que ele é bem antigo, tanto quanto a Marambaia, já citada. A Marambaia também é antiga. A Marambaia não é nova, não. Uhum. Eu acho que a Marambaia deve ter uns 50 anos. O Lucas pode nos ajudar com isso, mas deve ter uns 50 anos já de ocupação, né?
E aí, sim, Aqui aí no eu fiz, canal não, porque o Lucas disse que não topa fazer. não topa, vai ser pelos bastidores. Vai ser pelos bastidores. Eu fiz da quinta a oitava nesse Panorama 21. Aí sim, uma escola muito boa. Eu gostava muito. E tem aquilo, a minha mãe sempre disse que quem faz a escola é o aluno. Então, Ah, eu gostava de brincar, gostava de jogar bola, mas eu sempre gostei também de estudar um pouco. E foi na oitava série que eu comecei a me interessar por história, né? Com um professor ah, chamado Paulo Sérgio. não é aquele Paulo Sérgio que foi da UEPA, não foi? Não, não é. Eu acho que até hoje, inclusive, ele dá aula no Panorama 21. Você conheceu o Paulo Sérgio lá na UEPA? Conheceu. Não, não conheci. Paulo Sérgio da UEPA, não. Ah, é, rapaz, ele saiu antes. Ele saiu em 12, 13. Não, não conheci o Paulo Sérgio da Não UEPA. chegou, não chegou a conhecer. Não. Aí os temas que mais me chamou a atenção foi principalmente a didática dele de trabalhar a ditadura militar. Ele trouxe documentários, músicas. Era um professor muito esforçado. Hum. Eu lembro Aí que na você época começou a se interessar por história. aí eu comecei a gostar de história. E aí, quando eu terminei o ensino fundamental, a oitava série, eu fui para o Pedroso, que é uma escola bem maior aqui em Belém, uma escola pública grande, faz parte das grandes escolas do corredor da Almirante Barroso, que é uma via muito importante da cidade. Que no corredor do Almirante Barroso a gente vai ter algumas escolas grandes, né? O Costa e Silva, o Pedro Amazonas Pedroso, que foi onde eu estudei, o Souza Franco, Paulinho de Brito, Albaniza e o Cordeiro de Farias. Olha só, são cinco escolas boas e grandes Uhum. no Almirante Barroso. E aí eu estudei no Pedro Amazonas Pedroso, uma escola que eu particularmente acho muito boa, uma das melhores públicas. Tem um bom índice, por muitos anos eu não sei, eu parei de acompanhar, né? Mas por muitos anos era a escola pública que mais aprovava no Enem. Então era uma escola que eu boa. Mas, claro, também tinha suas falhas. Por muito tempo ficamos sem professores, sem alguns professores. No ensino médio tu já vai ter aquela divisão de, por exemplo, história, né? História do Brasil, um professor dá, história geral, o outro professor dá. Aí a gente, às vezes, não tinha um professor de história do Brasil, ou não tinha algum professor de história geral. E assim também acontecia com outras disciplinas. Às vezes era sanado rápido, às vezes demorava. Mas, de modo geral, Zênia, a minha leitura da escola pública em Belém, dos anos 2000 e 2010, é boa, é razoável, sabe? E Uhum. no Pedroso, inclusive, tinha vários projetos de auxílio ao estudante. Por exemplo, eu lembro que tinha o Enem Turbinardo, que era para só alunos do terceiro ano, que eram assuntos que caíam no Enem. Então havia aquela preocupação de tentar melhorar um pouco essa perspectiva do aluno no Enem e tudo mais, sem esquecer uma formação de cidadão mesmo, sabe? Uma preocupação com uma formação mais ética e moral do aluno. Eu lembro de, quando entrar na UEPA, escutar... Porque na UEPA vários alunos eram de particular. Eu ficava impressionado. E aí eu lembro do pessoal comentar muito, o terceiro ano era só questões, pro Enem, era voltado só ao Enem, não sei o quê, papapá. E eu não lembrava de escutar projetos sobre gênero, sobre violência doméstica, sobre... E no Pedroso tudo tinha, sabe? Vários projetos sobre o mundo do trabalho. Então a É gente por, sempre teve... é por isso que Hã? eu achava que o aluno chegava lá e não sabia nada, né? Teve uma vez que eu cheguei na coordenação de pedagogia e perguntei, a turma era tão ruim, que eu perguntei, vem cá, como é que esse pessoal passou no Enem? Uhum. Quer dizer, você deu a explicação, agora você acaba de explicar. O pessoal ficava focado naquilo que poderia cair no Enem, quer dizer, o conhecimento não tinha importância, né? Eu sempre achei isso. E aí eu sempre fui muito grato ao Pedroso e aos professores. Alguns, até hoje, converso, tenho ainda contato, porque eu sempre achei a formação do Pedroso muito crítica em relação aos Aham. problemas sociais. E eu gostava bastante disso. Tinha as programações, né? A Feira Cultural, pronto, lembrei, estava tentando lembrar um tempão. As feiras culturais abordavam temas
É muito, muito interessante. E aí, do Pedroso, aí eu prestei vestibular. Na UEPA ainda tinha o chamado PRISE, que eram 3 fases. Você Ah, fazia é. uma prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo e no terceiro. Aí na Uhum. UEPA, eu entrei pelo PRISE. Eu fiz as 3 etapas. Mas eu entrei na repescagem, eu não passei de primeira. Eu entrei na segunda repescagem. Mas não demorou, não. A UEPA Você, não demora para ser chamado. você não fez para outra, só fez para a UEPA? Fiz para a UFPA, passei Ah, fez. também na segunda repescagem, por coincidência. Por que Mas eu você optou pela UEPA? também fui com minha tia, essa que disse que se a mamãe perdesse a passagem, ela ia ficar revoltada. Pois é, Ela, mas você... eu prestei vestibular para a UFPA à noite, né, para o turno da noite, Ah, sim, sei. para trabalhar, porque eu já trabalhava durante o meu ensino médio, eu trabalhava como menor aprendiz, Ah, numa, o que hoje é universidade, na época era faculdade, que era a FAMAS, que fica na o que Doca, você né? fazia? O que você fazia como menor aprendiz? Eu trabalhei na biblioteca. No caso, eu acho que o cargo devia ser, não lembro agora na carteira, mas devia ser auxiliar administrativo, algo do tipo. E aí eu trabalhava na biblioteca. Era muito legal, foram 2 anos. Foi muito interessante. Foi o segundo e o meu terceiro ano do ensino médio. Agora ficou apertado, né? Querendo ou não, porque eu tinha que trabalhar um turno, estudar em outro, e ainda fazer algumas coisas em casa. Mas era muito interessante o meu trabalho lá. Eu tinha que essa parte do sistema, emprestar livro, devolver livro, multas por aluno quando atrasava. Na época eu lembro que eu achava até caro a multa, era R$ 2 por dia. Olha, Então tinha os camaradas que demoravam para devolver e pagavam uma multinha alta. E assim, todo final de semestre tinha que pagar, porque para você se matricular no outro, você tinha que estar completamente regularizado, né, com todos os setores da universidade. Pagamento de uhum. mensalidade, de biblioteca e tal. E aí eu lembro que no final do semestre era bem, bem corrido. E foi Mas muito bom mesmo. qual era a universidade? Era a FAMAS, era uma faculdade que hoje é Ah, universidade. Hoje é sei, Unifamás, né? Unifamais. Ah, Isso. Aí bem interessante, assim. Eu não sei, talvez seja uma mas, coisa que eu não. Hoje, se eu fosse recomendar para alguém, se a pessoa tiver condições de não trabalhar muito cedo, é interessante. Por quê? Isso me condicionou a tentar à noite na UFPA para trabalhar durante o dia, né? O que é ah, muito puxado, o que é, querendo ou não, prejudicial. Mas, em alguns momentos, é a realidade, é o que a pessoa é. precisa fazer. E aí, quando Mas eu por que que você passei. não Hã? foi à noite? Por que que você não foi Pois à é. noite para fazer? Aí a minha tia falou: não, rapaz, vai, entra na UEPA, que é de tarde, a UFPA de noite é perigosa, porque tem, né? E é mesmo. E é É mesmo, mesmo. que a UFPA, querendo ou não, é afastada, né? Enfim. É. Aí fiquei nessa, não, eu vou te ajudar, não sei o quê. Aí eu falei, tá, beleza, então eu vou fazer na UEPA. E aí eu lembro também que o pessoal sempre comentou que a UEPA tinha muitas bolsas para os alunos. E isso é verdade. Aham, A é. UEPA sempre teve muitas bolsas, né, de auxílio de todos os sentidos, desde auxílio E aí, econômico a... quando eu entrei, tinha até pouca, mas foi aumentando, né? Muitos alunos conseguiam bolsa, né? Uma bolsazinha. Ah, muitos, muitos, Muitos muitos. alunos, muitos. Pelo que Muitos. eu escutei, eu não tive essa experiência na graduação da UFPA, mas pelo que eu escutei, a UEPA consegue bem mais bolsas em um quantitativo, né, proporcional aos alunos do que a UFPA. Não sei se é verdade no campo da graduação, mas quem Eu fez também, mas é costumava dizer possível, né? isso. O Estado podia, né? Porque a UEPA ainda é ligada à Secretaria de Educação. Acho que ainda não tem Exatamente. aquela autonomia, né? E aí a Secretaria de Educação providenciava a bolsa. Isso, aliás, era um grande problema para mim, porque os alunos ficavam dizendo para mim que eu não podia reprovar ninguém, porque se eu reprovo, a pessoa perde a bolsa. Veja você, É que verdade, situação. tem um É, condicionante. Eu acho que a bolsa... Não, na verdade, eu acho que não em tinha. nenhuma bolsa você poderia ser reprovado. Não, não pode ser reprovado. Aí, quando o aluno chegava para mim e dizia isso, eu dizia assim: reprovar ou não é responsabilidade sua. Eu Uhum. revertia, eu digo, bom, seja responsável e não seja reprovado. Era um problema sério isso. É. Eles achavam que a gente tinha que aprovar para o aluno não perder a bolsa. Eu disse, se depender de mim, perde.
Porque, na verdade, a bolsa não te dava condições de dedicação exclusiva. Não, Ela não te dava. Porque não, em era vários pouco. momentos, porque, ó, quando eu entrei em 2017, eu lembro que eu dei entrada na bolsa de auxílio permanência econômica. Eu acho que era R$ 350, cara. Hum, Então não dava para. Ali é um auxílio de fato, é para passagem, é para bater uma xerox, mas não dá para a pessoa se não, manter de fato. E aí não. depois não, depois eu virei monitor, aí eu lembro que era 678, já deu uma melhorada, né? Deu uma boa melhorada. Eu costumo dizer que na época parece que eu tinha mais dinheiro do que hoje, quando eu era monitor. Aí, É aí foi isso. possível. A opção pela UEPA foi essa, foi a minha tia começou a me ajudar no início do curso. E aí Hum, logo depois eu consegui bolsa também, aí já dava para querendo ou não se manter, né? Já não tinha aquela hum. preocupação com passagem, com alimentação. E eu fiquei na UEPA. Gostei. Curso bem recente, eu lembro. Tá fazendo 10 anos, inclusive, né? Esse ano, foi em 2014. 2014, Ah, 2024, tá fazendo 10 anos o curso de História. E eu é, fui da terceira turma. você foi terceira, porque em 2015 o pessoal cometeu a burrice de não abrir tudo. Foi. 2014, né? 16 e 16 17. e 17. Isso. Aí eu sou a Você é de 17 mesmo. de 17 mesmo. O, assim, o que você achou do curso de graduação da UEPA, de História? Olha, se você tivesse me perguntado no final do curso, talvez a pergunta seria diferente. Hoje, no doutorado, eu Ah, vejo outros problemas que eu acho que eu não tinha percebido no final do curso. De um modo uhum. geral, eu considero um curso bom, para um curso novo. Tinha professores muito competentes. Claro, tinha suas exceções também. Mas, de um modo geral, eu considero um curso muito bom. É um curso voltado ao ensino, né? A gente tinha várias práticas do ensino. Era Era um curso de licenciatura. licenciatura, né? Não é um curso de Isso. bacharel. Uhum. De um modo geral, eu considero um curso bom. Eu aconselho as pessoas a fazerem. Eu acho que um ponto que muito me chamou a atenção na UEPA, em comparação ao FPA, é a aproximação com os professores. Ah, você. Hã? Aliás, me falaram isso, que você se aproxima mais dos professores e da própria coordenação. De que E da própria. na federal é difícil. Você fica Isso, distante né? da coordenação. Não, Me eu não falaram sei, aquele negócio, né? Sempre fazendo comparativos a partir de outras vivências. Mas na pós, querendo ou não, a gente já tem uma certa uma proximidade um pouco maior, né? Tu tem aquela orientação, tu tem alguns outros Aham. de linha, então tu acaba se aproximando. Na graduação eu não sei como é, mas eu sempre ouvi dizer Aham. isso, né? Que a UEPA era, falavam até que era Não, a UEPA sempre ouvi mãe, dizer. É, né? Porque sempre é, estava próximo dos alunos, talvez seja a separação de campos, né? Que a UEPA faz essa separação, lá tudo é licenciatura, onde eu estudei, onde você dava aula, né? Que era o CCSE, isso. Lá. Centro de Ciências Sociais e Educação. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque essa proximidade com professores ajuda alguns alunos, sabe? E esse é um ponto que Uhum. eu acho muito interessante. Questão de bolsas eu também considero importante, porque o aluno vai conseguir se manter. Acho que Claro. esse outro ponto é essencial. E o curso, como todo curso novo, tinha suas falhas, né? Eu acho que tinha alguns buracos, algumas lotações de professores poderiam ter sido melhores, ao meu ver, hoje, né? Depois de passar por lá. Mas, no modo geral, eu considero boa a graduação na UEPA, se comparado com outras formações que a gente escuta falar e analisa, né? Projeto Uhum. político-pedagógico, as grades. Todo curso você vai ter falhas, todos os cursos você vai ter alguns buracos na formação do profissional. E eu acho que a Perfeito. UEPA cumpria sim, bem até a formação. Uhum. Você me contou uma história a meu respeito Hum, e parece que a primeira aula que você teve foi comigo na UEPA, foi mesmo? foi.
Eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula, era quinta ou era sexta. E aí a Venise, que era a coordenadora do curso, não estava, só estava a Suane, que era Ah, secretária. A secretária, não, era pedagogo. Ah, tá aí, me pegou. Qual era o cargo da Suane? era secretária mesmo. Era secretária, né? Era. Aí a Suane falou assim: olha, eu fui na sexta fazer a matrícula. Olha, a aula já está terminando. Não sei se tu vai querer entrar. Eu falei, não, eu prefiro vir na segunda, não vou entrar no meio da aula e tal, que é aluno novo, não sei o que, eu prefiro vir em segunda mais discretamente. Aí ela falou, então pronto. E na segunda era aula de teoria da história. Porra, não sabia. Teoria 1. E Teoria assim, 1. teoria um. E eu acho que o maior impacto do aluno que gosta de história do ensino médio e vai fazer graduação em história é perceber que você não vai discutir os assuntos que você via somente, né? Você não vai discutir somente os assuntos que você via na escola. Que é essa divisão clássica, né? História antiga, medieval, moderna e É. contemporânea. Você vai ter teoria da história, você vai ter uma série de discussões metodológicas, temáticas, transversais, né? Enfim. E aí, quando eu chego, eu estou esperando, sei lá, vamos discutir Grécia? Não, teoria da história. Puta merda, o que é? Se história era ciência. Cara, eu saí da aula me perguntando o que que eu vim Fazer fazer aqui. aqui, cara. Nossa, foi terrível. Eu lembro de não conhecer ninguém. Aliás, conheci assim, teve uma aluna do Pedroso também que entrou junto comigo na mesma pescagem. Olha, eu tava esquecendo. A Fernanda Teixeira, que o pessoal chamava de Fernandinha, que ela era bem baixinha, Aham. da minha turma, né, de 17. Eu lembro que foi péssimo, cara. Foi péssimo porque eu não entendi nada. Enfim, eu não tinha nem lido o texto, né? Porque era a minha primeira aula, ou seja, eu não tinha acesso ao conteúdo anterior, mas foi péssimo. A discussão, eu não peguei nada, não entendi nada. Aí, outras aulas foram mais interessantes, né? No decorrer da semana. Eu lembro que eu acho que era o Renato Gimenez, que dava História Antiga. Aí, Ah, pô, é. foi mais interessante. E o Thelmo Araújo, que hoje é coordenador do curso, o Renato, felizmente, já falecido, e o Thelmo Araújo, que hoje é coordenador do curso, dava História da Educação. Se eu não me engano, era no Hum, primeiro semestre também. Aí porque era mais concreto, né? Era um assunto é, palpável. é. Teoria da Ah, história é um pouco mais complicado e é uma coisa que a gente já discutiu, que ela deveria, sei lá, ter uma continuidade de teoria. Você precisa dar no início do curso? Sim, precisa. Mas aí também é um ponto, né, a ser pensado pelos professores de graduação. Você precisa continuar o ensino de teoria da história ao longo do curso, em é todas as verdade. disciplinas. E às vezes a gente esquece isso, e eu percebo que é uma falha, e não é só daqui, de outros estados também, de Não, não, outras é geral graduações. isso, é geral, é geral. O profissional de Eu história ele costumo, tem problemas com teoria da história. eu costumo dizer que teoria da história é o tipo do curso que não pode ser dado no primeiro semestre, mas tem que ser dado no primeiro semestre. Exatamente. Exatamente. Então É, é um é impacto muito complicado. grande. Agora, se tu pega no final do curso, tu olha para trás, aí tu vai perceber o que era aquela discussão e o porquê daquela discussão, né? Mas no momento é preciso ter paciência, é preciso ter muita atenção para te conseguir ligar aquilo com alguma coisa. Uhum. Mas você não largou o curso, você deixou, você insistiu, né? E Você, foi, eu não ah, larguei. até porque eu me lembro que eu perguntei assim, eu sempre perguntei, né? O que vocês estão lendo e o que vocês gostam de ler? Aí você jogou na minha cara nazismo, Ah, era. lembra disso? No ensino médio eu já me interessava bastante pelos temas de guerra, né? São os Aham. chamados temas quentes da história, né? Uhum. Guerras, ditadura, escravização. Então o tema sobre guerras eu gostava, né? Eu tinha interesse e também tinha interesse de estudar o nazismo. Então eu já fazia algumas leituras, inclusive algumas leituras boas para quem estava no ensino médio, Uhum. considero hoje. E o livro, e quando houve a pergunta, o livro era O Carisma de Adolf Hitler, do Lawrence Reis. Isso. Um livro interessantíssimo, um livro muito bom. Muito, muito interessante.
E eu estava lendo ele, eu estava no final já do livro. E foi daí que a gente se aproximou também, Foi. porque você também tinha bastante interesse sobre o estudo sobre nazismo, e a gente começou a trocar figurinhas, indicações de livros e tudo mais Foi. sobre o nazismo. A Uhum. intenção era, né, trabalhar nazismo, eu já falei isso na entrevista sobre a minha dissertação, mas não foi para frente. Eu lamentei, mas posso fazer nada, né? Eu, Mas hoje eu considero que as minhas escolhas de pesquisa deram certo. Teve uma não. continuidade boa Uhum. e todas até hoje estão ligadas, né, e tiveram contribuições importantes até hoje. Bom, você então ficou na UEP, parou de trabalhar? Você não trabalhou mais? Parei de Enquanto você trabalhar. estava no... Parou. Eu, Que... quando eu terminei o contrato de menor aprendiz, eu estava quase fazendo 18, foi no finalzinho do terceiro ano. Uhum. E aí era essa a ideia, voltar para a FAMAS, trabalhar durante o dia e estudar à noite na UFPA. Com essa mudança, eu fiquei na UEPA e aí eu não fui trabalhar, não. Fiquei por Não lá. tinha, não tinha como trabalhar só de manhã, por exemplo. É muito mais difícil tu encontrar um trabalho de manhã ou então quebrado, de manhã e à noite, né? Era bem mais Uhum. difícil. E aí foi dando para se manter, foi dando para ficar, e aí eu fiquei só estudando mesmo. Quer Não dizer, vou a trabalhar. é, Hum. você, porque eu ia perguntar que se você não trabalhou, porque o curso da UEP era muito pesado, mas, mas realmente à tarde, e você tinha que estar lá 1h30 da tarde. Era 1h30. Era no horário muito ruim. Muito Se fosse de ruim. manhã, a gente conseguia trabalhar tarde e noite, tranquilamente. Isso. Aí a gente conhece outros postos. Agora de tarde é um horário quebrado. Terrível. Não, terrível, sim. Eu nunca Terrível. gostei de estudar à tarde. Nossa, eu achava péssimo. Pois Primeiro é. porque sair depois do almoço eu sempre achei ruim. Muito E ruim. dar aula à tarde também era péssimo, te garanto. Pois é. E voltar às 18 era muito ruim por causa do trânsito. E o Uhum. percurso da UEPA para minha casa é o quê? Uns 40 minutos com um trânsito razoável. Engarrafado era mais de uma hora. Era péssimo, né? É. Então não voltei a trabalhar. Bom, aí você então fez a UEPA sem precisar trabalhar. Sem precisar é ótimo, né? Uhum. Sem precisar, mas deu para levar, tá? Deu. E é, bom, é, é, e você falou do curso e tal, e os colegas por exemplo, os colegas no Pedroso, você sentiu muita diferença, por exemplo, entre convívio com colegas do Pedroso para a UEPA? Ah, eu senti. Senti, sim. Por exemplo, na UEPA, minha aproximação maior foi com a que chamam de panelas, né? Que vai se formando Ah, sim. dentro das salas, com aqueles grupinhos. Aham. Aí eu acho que, olha, por exemplo, a Bárbara veio de escola particular, uma boa escola particular. Na época era boa, hoje eu não sei como é que tá, que era o Physics. O Gabriel, que também era bem próximo de mim na graduação, veio do NPI, vinculado à UFPA, uma educação totalmente Ah, diferente, né? uhum. É uma boa formação. A Alana, que veio depois, ela veio de São Miguel, ela também veio de escola particular, salvo engano. E a Tainá, que não ficou, foi embora fazer medicina no Paraguai, ela vem também Ah, eu acho que ela vem parte particular, parte pública. Mas a questão é que o choque maior era mesmo de formação. Era de formação. Eu sempre ficava nesse ponto, sabe, de uma caminhada toda de uma escola pública, e eles não, a grande maioria, né? Então, mas no modo geral, eu consegui me adaptar bem. Eu consegui me adaptar bem com eles, não tive grandes problemas. Só que eu sempre comentei, desde a graduação, que tem problemas de formação no início
que eles são levados para o resto da formação do profissional. Você não vai pensando que porque está junto numa mesma sala de graduação, que ali todo mundo é igual. Não é. Tem pessoas com uma formação melhor em alguns pontos, outras não. Então, é tentativa de diminuição de danos mesmo, sabe? Mas, de um modo geral, eu me adaptei bem com as amizades. A gente sempre fazia trabalho em grupos. Os estresses, né? Que gerava todo o trabalho em grupo, mas, de um modo geral, foi bem tranquilo. Agora, desde o primeiro ano, você participou do colegiado do curso, já na parte de representação de alunos. Como é que foi isso? Eu não sei nem por que eu fui. Porque, olha, hoje eu não me meto em nada, cara. Mas Nada? eu acho que é empolgação de calouro, sabe? Tem uma vaga lá, vai lá. Aí eu fui participar. Mas era legal, porque tinha as confusões, né? Que o senhor bem sabe. Sim. Aí era bom, né, pra gente saber das fofocas. Não, brincadeiras à parte, era legal participar, porque tu tinha ali espaço também para discutir, né, algumas coisas do curso. Tu tinha essa Exatamente. representação decente, tu poderias levar pautas, poderia brigar por alguns pontos, a organização dos seminários e tudo mais, então eu sempre achei interessante. Participei também do CAIS, né, que era o Centro Acadêmico de História, mas só fiquei um ano. Aí sim eu percebi que isso não era para mim. Muito problema, muito disse não me disse, e aí eu sempre achei que a minha paciência estava cada vez menor para essas coisas e essa tomada de tempo, sendo, na minha opinião, né, em algumas coisas que não tinha necessidade, aí eu fui deixando de lado. Apesar de achar muito importante a representação discente também do CAIS, né, dos centros acadêmicos, mas eu gostava de participar, era interessante. Hoje eu não participo, por exemplo, no doutorado, houve a seleção, né, para ver quem ia representar no colegiado. Eu já tiro meu nome da reta. Não participo. É uma escolha. Existem alunos que só escolhem isso, né? Estudar. Veja bem, existiam na minha época, desde a minha época, aqueles alunos que eles chamavam de político profissional dentro da... Estudar mesmo não estudava, só fazia política, né? Porque eu acho que você tem que equilibrar, né? Tem que fazer a política, tem que fazer, eu acho. Mas eu Sim. acho que isso é escolha de cada um. Eu Agora, lembro só fazer política, não, né? era até engraçado, porque tinha pessoas, né, na UEPA que participavam bastante, sabe, de movimentos sociais, Isso. valorização da educação e tudo mais, e era até complicado, porque esse camarada não ia para aula, quando ia, não participava, passava arrastado, não valorizava sequer a vaga dele ali, porque tudo é um custo, Zene, e tudo é um porquê de você estar onde está. Então, se você está ocupando uma vaga em uma universidade pública, você tem que valorizar, cara. Sabe? Você tem que valorizar a sua formação, você tem que valorizar os professores, os colegas, e tentar contribuir, né, para o crescimento do curso. Então, a minha visão sempre foi essa na UEPA. Poxa, ali é tentar contribuir mesmo, sabe? É tentar, não era só formar, como também acontece, e está tudo bem. É uma escolha do aluno formar e fazer um concurso, ou formar e dar aula. A minha ideia era continuar, principalmente do meio para o fim, eu já pensava como seria o mestrado, como seria tentar isso, né? E uma tentativa de continuidade na vida acadêmica. Quer dizer, você sempre pensou em dar continuidade à vida acadêmica, né? Principalmente do meio para o fim do curso. Porque normalmente é assim, eu ganho minha licenciatura e vou tentar ensinar em escolas, né? Particular, pública, se pintar concurso, não sei o quê. Normalmente... Exatamente. E esse era um problema, porque quando, já mais para o fim do curso, quando a gente foi pensar em mestrado, a gente esbarrava num ponto que era a pesquisa. Porque licenciatura não faz pesquisa. Tem esse comentário que, para mim, nossa, é um dos comentários mais sem serviço que existe.
Cara, tem gente na licenciatura que faz pesquisa assim e faz bem, viu? Desde a E graduação. bem, eu E sei. aí a gente ficava um pouco assustado com isso, né? Olha, da minha panelinha da UEPA, né? Dos que formaram, dos 4 que formaram, apenas um, eu acho que deve ter tentado 1 ano, 2, mas não seguiu a vida acadêmica de mestrado e doutorado. Eu, Bárbara e Alana, entramos no mestrado, né? Eu fui para o doutorado, e aí, mas a gente sempre escutava isso. Ah, curso novo, licenciatura, talvez não tenha, como falam, né, caldo para fazer pesquisa, não tenha pesquisas com fôlego. Mas, ao contrário, eu acho que o número de alunos da UEPA que foram entrando no mestrado aumentou, inclusive. Sempre tinha 1, 2 por turma. Era pouco, era pouco. Eu acredito que esse ano até aumentou. Uma coisa que há muito tempo, na graduação, não se pedia, era que o aluno fosse para arquivo. Lá na UEPA, a gente sempre botou o aluno em arquivo, né? Inclusive, uma prática era só em arquivo. É. Era para você conhecer os arquivos. Se eu não me engano, quem deu essa prática para a gente foi o Rui Martins. Ele era, eu acho que o vínculo dele era contrato, ele não deve, eu acho que ele não continuou, não deve estar na UEPA hoje, mas ele fez as visitações, né, apresentando o que tinha em cada arquivo, quais eram as fontes, da Biblioteca Pública Artuviana, do Arquivo Público do Estado do Pará, Centro de Memória da Amazônia, que eu acredito que são os 3 polos centrais de documentação física, né, aqui em Belém, documentação sobre todo o território paraense. Na Biblioteca Pública Artuviana, tu vai ter uma predominância das fontes hemerográficas e de obras raras, ou seja, jornais e revistas do século XIX para cá. Alguns físicos ainda, você pode folhear, outros microfilmados. No CMA você vai ter processos, principalmente processos judiciais, acho que também de meados do XIX até 1970, 1960. E no arquivo público tu tem uma documentação um pouco mais antiga já. Se eu não me engano, eles chegam até a ditadura no máximo, mas o início do recorte temporal deles é bem mais longo. Eu acho que eles pegam, inclusive, o século XVII, tem documentação lá. Mas aí a gente, sim, sempre foi para arquivo, inclusive Sempre. A escolha do TCC vem de incursão a arquivo, aos arquivos, né? Quando eu decido não fazer mais nazismo, aí eu parti para ver outro tema. E aí o tema da monografia, que foi um departamento de controle à imprensa, aos meios de comunicação, ele surge a partir das pesquisas em arquivos, a partir da pesquisa no arquivo público. Porque eu encontro um fundo documental sobre essa repartição, vou para as consultas bibliográficas e também dos professores e não encontro pesquisas sobre. Encontro poucas pesquisas de outros estados, e então decido fazer justamente sobre o funcionamento dessa repartição. Ou seja, houve o incentivo à pesquisa, né, à pesquisa empírica, aos arquivos. E eu acho que é uma grande... É aquilo, Zene. O aluno tem que fazer essa formação. Né? Teve alunos que não se interessaram em ir para arquivo e fizeram outros tipos de TCC, e está tudo bem também. Mas não pode se dizer que não houve um incentivo ou não houve condições de fazer a pesquisa, entendeu? Bom, você então fez a UEPA, fez essa coisa toda, e aí você foi para o mestrado. Você passou de primeira? Foi, no mestrado eu passei de primeira, já não foi em repescagem. Eu entrei na turma de 21. Eu entro na UEPA em 17. Ainda na pandemia, né? Ainda na pandemia. Em Como é que foi a 2020... pandemia na UEPA para você? Cara... Porque, olha, eu me aposentei no final de 19.
Quer dizer, na verdade, foi isso. Eu me aposentei e só para castigar vocês, eu levei a pandemia para lá. Mas eu já não estava mais lá. Foi, né? Como é que foi a pandemia para você na UEPA? Eu, particularmente, achei que seria pior na relação de ensino, entendeu? Nessa relação de ensino. Porque eu lembro que era o último semestre. Não. Não, primeiro... Não. Porque houve uma pausa longa, sem aula, né? Sim. Até No a início da definição. pandemia... Isso. Que foi em março, eu lembro que foi 18 de março, a Foi. confirmação do primeiro caso aqui no Pará. Aham. E aí houve uma suspensão total das aulas. E, se eu não me engano, só no segundo semestre começou as aulas remotas. Só que aí faltava, eu acho que o quê? Uns 2 semestres para terminar o curso. Uhum. Só que aí foi um ponto interessante e importante. A gente, pelo menos os meus amigos mais próximos, a gente tinha adiantado a pesquisa. Então, eu já tinha a documentação em casa para escrever o TCC. Não estava completa como eu gostaria, mas eu já tinha. Porque os arquivos também fecharam. Você não podia consultar, Uhum. né? E aí as disciplinas, alguns professores tiveram mais dificuldade com o ensino remoto e outros não. Não sei se já participavam ou já faziam, mas eu lembro bem de 2 disciplinas na pandemia assim que marcaram. Uma foi História da Arte com a... Nossa, eu esqueci, estava na minha cabeça o nome da professora de História da Arte, Georgette Lago, da professora Georgette Lago, que era de outro departamento, eu acho que era da música, que foi muito interessante, porque foi sobre... Também teve participação, né, de alguns arquivos, e eu lembro que a ideia era trazer visitas virtuais a monumentos ou museus que tivessem, né, o mecanismo de visita virtual. E eu lembro de levar como sugestão, né, de ensino, a visita virtual ao Auschwitz, né, o campo de concentração. Sei. Eles têm uma visita virtual muito interessante e tem até agendamento. E a outra disciplina foi com Ayrton Reis, que era história rural, história agrária. Sei. História agrária. As duas eram optativas. Que também foi à distância, e aí sim eu senti um pouco mais de dificuldade, porque essa discussão de texto, essa discussão dentro de sala, eu senti que perdeu um pouco da qualidade, entendeu? Uhum. Mas, de modo geral, no campo da orientação, foi tranquilo porque eu consegui escrever o TCC, porque já tinha documentação antes, mas lembro de alguns amigos, de alguns colegas, né, de turma, que tiveram bastante dificuldade, porque eles não tinham acesso, então tinham que partir para outro tipo de pesquisa. Ou documentação digital, que aí houve, querendo ou não, né, um incremento muito grande de digitalização de documentos, e é um resultado da pandemia também, essa massificação. Por outro lado, eu acho que as disciplinas, em um primeiro momento, foram bastante prejudicadas dessa discussão de texto, dessa discussão temática, eu acho que ela foi bastante prejudicada. E aí a UFPA, o programa de pós-graduação em História da UFPA, não abriu seleção em 2020 por causa da pandemia, né? É sempre feita do meio do ano, no segundo semestre do ano. Então, em 2020, segundo semestre, estava muito forte a pandemia. E aí eles vão fazer no meio de 2021. Ou seja, tinha uma demanda aí, né, da pandemia, da turma que não abriu em 20. E aí a gente está terminando a graduação no meio de 21, era para ter terminado no final de 2020, mas com o acréscimo da pandemia foi para meados de 21. Enquanto estava escrevendo o TCC, a gente pensa no projeto, e aí sou muito grato, inclusive a sua ajuda para a feitura do projeto, né, que a gente tentou mestrado, tanto eu como a Bárbara, eu acho que no ano também tentou Lucas e a Lana, se eu não me engano, também tentaram. Foi. Que a O gente Lucas eu me lembro, claro. a gente pensou juntos os projetos e tudo mais, os temas.
E aí eu faço a seleção em 21 e entro já em 21. Só que quando eu entro, eu tinha terminado de defender. E aí houve toda uma correria. E aí é outro ponto que a UEPA ajuda demais os alunos nessa parte. Porque quando eu passei, eu ainda não tinha o meu certificado, né? E mais rapidamente a UEPA providenciou a documentação necessária, de integralização de créditos, de defesa. E antes mesmo, quando eu fui participar da seleção, eu ainda tinha crédito para registrar, né, crédito de disciplina. Mas a UEPA conseguiu documentação para que fosse participar. Então, nesse ponto, ela foi muito maleável, foi muito complacente, né, com os candidatos, porque era a terceira turma de história que estava tentando, após, e eu não conheço nenhum caso que a UEPA ou colocou dificuldades ou não conseguiu atender os pedidos dos alunos de participar nessa condição ainda de graduando do programa de pós. E aí eu entro em 21, meados de 21 para fazer o mestrado, entro ainda no calendário da pandemia, um calendário estendido, salvo engano eram 3 anos de mestrado, né? Ou era 2 anos e meio, não sei. 2. Eu sei que... Não, o original são 2, né? Isso sim. Mas no calendário expandido da pandemia... Tá. Entendi. Houve um acréscimo. Eu não lembro se eram 6 meses ou era 1 ano de acréscimo. Aí eu termino o mestrado no início de 24, no início desse ano. Eu defendo em fevereiro. Por quê? Porque eu passo no doutorado no final de 23 e preciso defender antes da matrícula do doutorado. E como eu fiz no mesmo programa, né, ficou mais fácil de fazer essa transição, inclusive de documentos, né, essa transição burocrática. Talvez se fosse em outra universidade eu teria um pouco mais de dificuldade. Mas foi isso. Depois da graduação da UEPA, 21, fui para a UFPA em 21 ainda, e passo em 23 para o doutorado e começo o doutorado em 24. Lembrando que a sua dissertação já foi discutida aqui no canal. Tá? Tem que lembrar bem isso. O pessoal, se quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tá? Nós conversamos sobre a sua dissertação antes de conversar sobre essa parte da sua vida. Agora, me diga aqui uma coisa. Você não trabalhou porque você não... Durante o mestrado, que eu quero saber. Porque você não teve oportunidade ou porque você não precisou mesmo? Olha, necessidade teve, mas ela conseguiu, eu ainda assim consegui passar sem trabalhar. E também, eu acho que eu fiquei o quê? Uns 4 meses sem bolsa no mestrado. Quando eu entrei, não tinha bolsa logo. E aí eu acho que depois de uns 4 meses, eu não lembro bem, mas aí depois eu peguei bolsa, né, até o final do mestrado. Aí a bolsa deu para você? Deu, não, aí já dava, porque na época a bolsa, quando eu entrei, era 1.500, né, já era mais de um salário mínimo, então já dava para se manter bem, para a minha realidade, né, já dava para se manter bem. E aí depois, no não final... Não dava para comprar jatinho ou não dava para comprar? Não dava para comprar jatinho, não. Helicóptero para te levar para... Helicóptero para ir para a universidade? Não dava. Não. Aí, no final, quando o Lula assume, e aí ocorre, né, aquela pressão maior sobre reajuste de bolsa, se eu não me engano, 7 ou 8 anos com o mesmo valor, a Bolsa Capes, no caso, aí houve o aumento na bolsa, de 1.500 passou para, do mestrado, 2.200, se eu não me engano, ou é 2.100, a do mestrado. E o do doutorado, que era, eu acho que 2.500, ou era 2.100, passou para 3.100. Entendeu? E aí, como eu estava recebendo a bolsa, e na época não, ainda hoje, essa portaria mudou, mas é porque assim, quando tu recebe a bolsa, é dedicação exclusiva, inclusive os termos que tu assina, lá tu tá te comprometendo a ter dedicação exclusiva ao ensino, ou seja, tu não pode trabalhar oficialmente, né? Senão você perde a bolsa. Isso. É verdade.
E eu acho que tem até que devolver a grana. Não sei se de fato acontece, mas pelos dispositivos tu teria que devolver. E Uhum. aí, só que mudou essa portaria. Com esse aumento, houve algumas mudanças, né, nessa concessão de bolsas, e hoje em dia tu pode acumular, mas cada programa tem a sua política de distribuição, né, de Uhum. bolsa. No PPI, até onde eu sei, posso estar enganado, no programa que eu faço parte aqui da UFPA, é o seguinte, você recebe a bolsa, você recebe, e você até pode trabalhar, desde que não tenha ninguém na fila de espera. Entendeu? Se não tiver ninguém esperando para receber bolsa, você pode acumular. Caso tenha, você tem que optar ou pela bolsa ou pelo trabalho. E aí eu não trabalhei. Eu trabalhei como voluntário, né, dando aula, tanto desde a graduação na UEPA, com um cursinho que tinha lá na UEPA, que era o alternativo, que era um cursinho gratuito, onde os graduandos é, davam aula para o Enem, e aí vários alunos do entorno da UEPA, mas também de outros bairros participavam, que eram sábado e domingo. Aí eu fiquei um ano dando aula lá. A ideia do cursinho era muito interessante. Na minha opinião, tinha alguns problemas de organização, mas, no modo geral, parece que ajudava bastante os alunos com a aprovação, porque eram alunos de escolas públicas que não tinham condições de pagar cursinhos particulares e iam assistir aula com graduandos, né? E Uhum. aí eu percebi que tinha um esforço grande. Esse curso Hum. era ligado à Pró-Reitoria de Extensão? Ah, cara, não sei. Daí agora eu vou ficar te devendo essa informação. E tinha algum vínculo com alguma repartição da UEPA. Tinha, não sei se era a Pró-Reitoria de Extensão, mas eu acredito que era, Zene, porque Devia eu ser. lembro que era Devia considerado ser. um projeto de extensão, entendeu? O projeto é de extensão, por isso que eu perguntei se Pois tinha, é. até onde a Pró-Reitoria entrava no. E eu nem sei se ele ainda existe. Faz tempo que eu não vou na Uhum. UEPA, eu não sei, como diz o Lucas, né? Você não deve voltar aos lugares que você foi feliz. Mas eu não sei se o cursinho ainda existe, mas a ideia era muito boa, cara. Era muito interessante mesmo. E aí foi lá que eu tive. Não, eu já tinha dado aula antes, voluntário também, mas assim, de um ano inteiro foi na UEPA. E aí no mestrado eu fui fazer os estágios docentes obrigatórios, né? Aí eu voltei para a UEPA, já na graduação, fiz estágio docente por um ano com o Renato Gimenez, Uhum. e foi isso. No mestrado eu não trabalhei oficialmente, né? Uhum. Quer dizer, então pronto. Quer dizer, a Bolsa. Porque eles exigem isso mesmo, isso eu me lembro. Um dia eu conto as falcatruas que havia na minha época, mas isso aí é Ah, outra ainda hoje história. tem. Hã? Ainda hoje tem. Não, mas na minha época era oficial, Ah, era sim. falcatrua oficial. Mas deixa isso para lá, por enquanto. Aí no Claro que doutorado tem. a mesma dinâmica, né? Eu Ah, entrei já com bolsa, diferente do mestrado que eu tive que aguardar alguns meses, eu já entrei com bolsa no doutorado, e a bolsa permanece até o fim do doutorado, né? tem Então, prorrogação? não tem prorrogação. Assim como a do mestrado, ela tem o tempo certo dos meses do curso. O aluno Sei. pode até demorar, pode até passar, mas quando der o tempo dele, no caso do doutorado, 48 meses, Uhum. a bolsa será Extinta. extinta, né? Sei. Quer dizer, mas o curso te dá prorrogação, sem bolsa. Na Alguma prorrogação prorrogação, ele dá. dá. Se eu não me engano, o doutorado é um ano. Você tem que Ah, solicitar. normalmente é um ano. Um E ano. mestrado, se eu não me engano, são 6 meses. Você justificando que, por exemplo, Isso. tem casos que a pesquisa é muito dura, né, muito difícil, e aí o programa reconhece. Eu acho que até hoje Foi o meu caso. Assim, foi. pedi prorrogação. Fez em 5 anos, então, o doutorado. Mas eu fiz em 4B, mas eu consegui a prorrogação porque realmente era pesado. Sim. A minha era pesada, eu comprovei isso. Porque eu trabalhei basicamente pesquisa primária. Entendeu? Claro, tinha secundária, você tinha bibliografia,
Mas era muito arquivo, tá? E não havia muita condição eu conseguisse essa prorrogação. Ah, sim. Mas, Pois é. Aí, no mestrado, isso ocorreu bastante agora. Acredito que ainda esteja ocorrendo. Como essas turmas de 19 enfrentaram a pandemia, 21 entraram também no calendário de pandemia, houve bastante acréscimo de tempo para a finalização do mestrado e doutorado. uhum. Bom, você passou em primeiro lugar no doutorado, foi um negócio assim. Eu costumo brincar com a Bárbara que eu fui melhorando, né? Porque na UEPA eu entrei na segunda repescagem. No Foi. mestrado, eu entrei lá embaixo. Eu passei de primeiro, mas eu entrei lá embaixo na lista. Ah, é? Foi, não fui o último, mas fui próximo do último. Por isso, inclusive, demorei mais para receber bolsa. Porque na UFPA, no PPIST, né, não tem uma seleção interna. É por ordem de classificação. O que você tirou em primeiro lugar, então, em quê? Na prova escrita? No doutorado, entendeu? Aí, na Mas- graduação, isso que eu estou falando, que eu fui melhorando. Na graduação, eu entro na segunda repescagem. No mestrado, Foi. eu entro lá embaixo. E no doutorado, eu entro em primeiro lugar. Ah, tá. De tudo, né? Da seleção como um todo. Eu fui Isso. aprovado em primeiro lugar. Aham. Mas o que mais E subiu logo, foi a e entrevista. ganhou bolsa logo, né? Ganhou Logo, exatamente. Porque eu acho que os 3, 4 primeiros, que tem uma política uma política social dentro do PPIST, que é o seguinte: você, dentro do edital, tem uma separação de vagas para ampla concorrência e para cotas. E a distribuição de bolsas é a partir da classificação dos discentes. Como eu passei em primeiro, eu era o primeiro a receber bolsa. Porém, entretanto, todavia, os cotistas, independente da posição que passe, recebem bolsa primeiro. Ah, é? Isso, entendeu? Hum. Então, o cotista pode ter passado em 24º, mas ele vai receber primeiro a bolsa primeiro do que os da ampla concorrência. Mesmo assim, tinha bolsa suficiente para os 6 cotistas, se eu não me engano, que passaram no meu ano, e eu que fiquei em primeiro na seleção. Então, pegou os 6 cotistas, eu e o segundo Mais colocado, se eu não me engano. E depois, não. Agora, no meio do ano, teve um acréscimo razoável de bolsa. Se eu não me engano, na minha turma, que entrou... eu acho que entraram 18, 19, 20, por aí. Porque às vezes não bate, né, o quantitativo. Você abre um quantitativo de vaga, mas a banca aprova menos. Não lembro exatamente quantas pessoas. Mas, se eu não me engano, faltam 2 ou 3 só a receber bolsa. Um número razoável até. Mas eu passei em primeiro. O que subiu mais a nota foi a entrevista na banca, né? No projeto, eu lembro de ter tirado 8,25. Foi uma banca apertada com o projeto, foi rígida. A nota mais alta foi 8,5 de um outro projeto, que inclusive foi o segundo colocado na seleção. E aí eu lembro de ter tirado 8,25. E aí na entrevista, não. Na entrevista, aí eu dei uma melhorada. Aí eu tirei 9. No currículo eu caí, principalmente por causa da experiência em sala de aula, que eu não tenho como comprovar. E aí eu caio, porque tem uma galera que já entra no doutorado mais velha, né, com mais experiência. Então, inclusive ela na te quebra... a gente conheceu muitos professores que não tinham doutorado ainda, né? E foram fazendo ao longo do curso, né? Sim. Exatamente. E aí, esse camarada, ele te quebra na prova de títulos só pelo tempo de ensino, cara. Né? Porque por mais que tu tenha publicação de artigo, de capítulo de livro, vai pesar bastante a experiência. Mas mesmo assim, ainda deu para se manter em primeiro. Mas eu lembro de ter perdido. Por exemplo, o terceiro colocado, na prova de títulos, ele deve ter feito uns 4 pontos na minha frente. Mas aí a gordura já estava... Já tinha gordura, né? Tinha gordura. É porque a entrevista, eu lembro deles baixarem... Não, a banca foi uma banca rígida nesse ponto de notas, né? Tem bancas que dá 9, dá 10.
Eu lembro que a maior nota foi 9 na entrevista, que fui eu que tirei. O restante foi na casa dos 8 pouquinho, 7, e reprovações, né? Na entrevista. E no projeto, a maior nota foi 8,5. Então, foi uma banca Foi. Bem pesada. pesado. Foi. Bom, e você, claro, passou no doutorado. Você está sentindo muita diferença entre mestrado e doutorado? Cara, pra ser bem sincero, não. Eu percebo uma responsabilidade maior da entrega do produto, pelo tempo, pela expectativa. Agora, a disciplina e essa questão de pesquisa, não, cara. Não. Até porque, assim, muita gente disse que a dissertação estava boa, né? Tanto a banca como outras pessoas que fizeram leitura, e que a dinâmica para o doutorado era a mesma. Você tem que manter esse nível de aprofundamento, de trabalho com fontes, discussão bibliográfica. Então, a ideia sempre foi essa, sabe? Manter essa dinâmica de trabalho. E aí é o que eu estou tentando fazer, não me distanciar dos arquivos, não me distanciar da discussão. Agora, alguns outros desafios, como recorte temporal maior no campo da pesquisa, que te traz muitas dificuldades. Eu não estudava a Primeira República, agora eu estou tendo que me aprofundar em Primeira República Primeira. Ah, tá. para entender o sujeito que eu estou biografando. Uhum. Depois eu vou ter que passar para o período pós, o curto período democrático, entre 45 e 64. Outro período que tu entende, tu estudas, mas tu não é especializado naquele período. Então, tu tem que fazer algumas leituras, algumas discussões mais específicas. E sinto também, porque quando tu estuda a graduação e o mestrado dentro de um período específico, que no meu caso era de 30 a 45, né, a primeira passagem de vagas no poder, tu sente, né? Porque tu se afasta um pouco daquele período, tu tem que... Mas, assim, eu acho que essa saída dessa zona de conforto também é interessante, porque tu vai de fato, abranger pesquisas no campo republicano maior, né? No campo da história republicana maior. Uhum. Quando eu fiz meu mestrado e doutorado na UF, as disciplina, aquela que a gente faz em sala de aula, que existem as chamadas disciplinas com o teu orientador, né? Diferente. Aquelas disciplinas de sala de aula, eles juntavam mestrado e doutorado juntos. Na Federal também é assim. Você tem, hoje, no seu doutorado, você tem disciplina com quem faz mestrado, e quando você fazia mestrado, tinha disciplina com quem fazia doutorado, ou não? Tem também. Essas disciplinas, essa dinâmica de misturar mestrado com doutorado é mais comum nas disciplinas de linha de pesquisa. São aquelas voltadas para os projetos, né, de pesquisas recém-aprovados ou que já estão em andamento. Então, por exemplo, nesse primeiro semestre do doutorado, a linha de pesquisa misturava mestrado e doutorado. E aí, nesses programas de pós-graduação, você tem divisão de linhas, né? No meu caso, eu faço parte da linha Cidade, Floresta e Sertão, Cultura, Trabalho e Poder, que aí você pega todos os alunos dessa linha, que foram aprovados nessa linha, e junta mestrado e doutorado. Uhum. E aí tu tem essa dinâmica que eu acho muito interessante. Quando eu era do mestrado, eu me sentia mais confortável, porque tinha gente do doutorado fazendo junto comigo. Mas mesmo assim eu gostava. Agora eu acho bem mais interessante, né? É. Principalmente porque tudo também é a dinâmica do professor. Uhum. Essa disciplina que eu fiz no doutorado de linha, a Franciane Lacerda, junto com a Cidiana, né? Mas eu digo a Franciane porque em vários momentos a Cidiana não, em algumas aulas, né, a Cidiana não tava, e a gente sentia, né, que a Franciane puxava mais a disciplina. Ela sempre disse, quem faz a disciplina serão os alunos, né? Porque era discussão de fato dos projetos, cada aula 2 apresentava suas pesquisas, a gente podia indicar bibliografia, podia indicar fontes, não ficava somente a cargo da professora.
Claro que era fazer um parecer sobre o projeto, indicava obras, mas a gente tinha essa dinâmica que foi muito legal, na minha opinião, muito proveitosa. Até porque quem orienta o seu trabalho também tem participação nessas indicações todas, né? Exatamente. Quer dizer, tem que respeitar que você tem orientação, né? Exatamente. É. Alguns pontos. Agora, Pode falar. agora, não, é que eu ia mudar bem o assunto, mas você pode continuar. Não, é sobre isso, a academia é muito disso, né? Claro que a gente dá palpite, dá sugestão, mas no fim das contas o próprio aluno sabe se tem como seguir ou não, né? O máximo que ele pode fazer é tentar. Uhum. Só para continuar na academia um pouquinho, terminado o doutorado, bom, aí você vai ter que trabalhar alguma coisa na área, ou você vai continuar vagabundo assim, eu não quero mais trabalhar, eu já fiz meu doutorado. Quais são suas Olha, pretensões para esse doutorado? a expectativa é prestar concurso, principalmente do meio para o fim do doutorado, entendeu? Tentar adiantar o máximo que der nos 2 primeiros anos, que é isso que eu estou fazendo, e a partir do meio do doutorado começar a prestar concurso. Aqui ou em outros estados. É porque aqui em Belém, eu acho que você ainda consegue dar aula com mestrado, né, em universidade. Concurso, eu acredito que só na UEPA. Concurso. Tá, só na UEPA. Na federal, você já tem que ter doutorado para dar aula lá. Até onde eu sei dos últimos editais, sim. Uhum. PSS não. PSS a UFPA pega mestrado. Entendeu? O que é PSS? O processo são os contratos, né? Temporários. Contrato temporário. De 2 anos, né? Processo seletivo Sim. simplificado. Ainda pega mestrado. Pega mestrado. Inclusive, teve um que eu balancei em fazer, mas depois de ouvir algumas orientações, houve, agora agora no meio do ano, um PSS na UFPA. Mas aí você perderia a bolsa. É uma exceção. Se você passa no PSS para dar aula na graduação da UFPA, você pode acumular. Manter a bolsa. Você pode acumular. Só que, como foi me dito, né, inclusive por uma professora do programa, falou assim, olha, é o seguinte, tu não tem, assim, tu é lotado nas disciplinas. E é trabalho, meu amigo. São aulas. Então, é uma carga horária boa. Então, tu vai dar Colônia, tu vai dar Império, tu vai dar América, tu vai dar tudo. E aí, tu tem que ver se vale a pena agora ou se é mais vantagem tentar adiantar. E aí, inclusive, ela utilizou um exemplo, né, de uma discente do doutorado que estava indo bem na pesquisa, prestou PSS, passou e foi dar aula. E aí, a pesquisa acabou dando uma parada. E aí o orientador chegou e falou assim, minha amiga, tu decide, ou um ou outro. Aí ela largou o PSS, voltou para o doutorado, e eu acredito que já esteja terminando. Inclusive uma pesquisa muito interessante. E aí é que entra, né? Eu optei por continuar só no mestrado, só no doutorado, e prestar de uma fase mais para frente, onde eu já vou ter terminado todos os créditos e vou ficar somente com a escrita da tese. Somente assim, né? Modo de dizer. Mas os créditos que tu tem aquela obrigatoriedade de estar lá toda semana, assistindo aula, a frequência, aí eu já vou ter integralizado. É porque, olha, eu vou te dizer o seguinte, desculpe, minha experiência de escrita é dura. É muito duro. O trabalho é duro demais, entendeu? Uhum. Eu tive um caso que eu escrevi meu primeiro capítulo da minha tese. Eu estava aqui em Belém. Para você ter ideia, eu estava naquela primeira posse do Lula, 2003, Uhum. estava aqui. Aí eu escrevi o primeiro capítulo. A minha orientadora disse simplesmente para eu jogar fora. Sim. Aí eu perguntei para ela, vem cá, você deixa eu tomar um porre e só escrever
2 dias depois, ela disse, tudo bem. Entendeu? É por isso que eu estou te dizendo que é duro. A minha orientadora, que era gente boa pra caramba, mas ela simplesmente disse que aquilo era porcaria. Sim. E não se aproveitava nada, não. Então, meu caro, eu estou te chamando a atenção para você tomar cuidado. Pode ser que não aconteça com você, mas comigo aconteceu, entendeu? E eu obedeci, eu joguei fora mesmo. Eu joguei fora Uhum. mesmo. Joguei. Agora, posso falar uma coisa para você com sinceridade? Estava uma porcaria mesmo. Era, né? Era. Quem faz sabe. É, estava. Bom, a minha questão é a seguinte: você foi o primeiro da sua família a ir para a universidade? Ah, eu fui o primeiro a terminar, eu acredito. Eu fui o primeiro a terminar. A terminar. Foi. Quem entrou primeiro foi a minha irmã, a sem ser a Elaine, né? A Heleneuda. Ah, tá. Ela entrou primeiro, inclusive em pública, mas aí ela largou e depois terminou outra, particular. Hum, Eu fui o uhum. primeiro a terminar, se eu não me engano. Mas A foi próximo graduação. ali. Eu, meu irmão também fez em pública. Foi próximo, mas ou pública já. Ele fez particular, eu fiz na pública. Eu não lembro agora quem terminou primeiro, entendeu? Mas eu acredito Sei. que eu tenha terminado primeiro a graduação. Mas não fui o primeiro a entrar, não. Uhum. E, bom, e agora mestrado foi, aí não tem jeito. Ah, foi, aí sim. Assim. Inclusive, eu acho que da família materna e paterna, eu acho que uma tia minha, né, parte de pai, ela tem mestrado. E doutorado eu não conheço ninguém da família que tenha, né, que tenha ao menos entrado. Se eu não me engano, ela tem mestrado. Se ela tiver, de fato, em educação, Uhum. aí eu fui o segundo a terminar o mestrado. Quer dizer, E você tem não um... teve condição de ser considerado o grande sábio da família? Não. Não, não, É, não. Eu não fui pioneiro. foi pioneiro, não foi. Né, não aconteceu, não botaram o teu diploma na moldura, Não, não, não fizeram nada disso. Foi uma não. frustração. Hein? Até melhor, né? Essa criação de expectativa é complicado. Não é? Bom, agora com doutorado, espera-se que você venha a ser pessoa adjunto de algum lugar, né? E é um bom salário, viu? É um bom salário. Pessoa adjunto paga direitinho. Estão pagando razoavelmente. Dá para viver bem, né? Dá para ser gostoso o negócio. Bom, afora essa questão de familiar, de não sei o quê, bom, não sei, teria mais alguma coisa que você gostaria de dizer da sua vida que eu não me atrevo a perguntar? Não, Não. basicamente, não. Tu me perguntando, eu respondo. Sim, claro, eu posso perguntar e você não responder. Exato. Não, isso é razoável. Mas aquilo que eu acho que você não vai me responder, eu vou perguntar fora do ar. Ah, Não é? vou perguntar aqui na gravação. Não, eu não. Sou maluco, não, rapaz. Tá maluco. E dependendo da pergunta, o YouTube me derruba. E eu ainda faço o É. corte. É que eu vou editar. E é. Então, eu não tenho a menor chance. É mesmo, rapaz. Você que vai editar. Não, não tem. Não, então deixa para lá, esquece. Eu não tenho que fazer perguntas estranhas, não. Eu, hein? Né? Perfeitamente. Bom, confesso que eu não tenho muita coisa mais para te perguntar, não. Você tem
Um bocado de coisa para dizer? Não. Satisfeito. Jura? Está satisfeito? Satisfeito, digamos assim, mais ou menos, né? Não fique assim tão satisfeito, porque não é bom ficar assim, muito satisfeito. Mas olha, E pouca. dizem que quem tem que ficar satisfeito mesmo é quem faz a entrevista, né? É o entrevistador. Entendeu? Eu acho que quem tem que ficar satisfeito é quem assiste. Não, no fazer Ah, é o entrevistador que tem que ficar mais satisfeito de ter atingido um ponto ou não do que o entrevistado. é mesmo. É, porque a expectativa, né, é de quem faz. Eu não tinha pensado nisso, tanto assim que eu sempre pergunto o que você gostaria de dizer que eu não deixei você dizer. Eu Entendeu? sei. Deve Você pensar sabe por que eu esse outro faço essa lado pergunta. também. Eu faço sempre essa pergunta, né? E com você eu não faço muito, porque você já sabe todas elas. Você já conhece todas as malandragens da entrevista, não posso fazer nada. Os truques que eventualmente eu uso, com você não cola, né? É meio complicado. Verdade. Mas a pergunta fica: o que você gostaria de dizer que eu não deixei você dizer? Cara, não sei. Tá aí. Para mim, que abordou a parte da infância, abordou. É porque foi, até então, né, é uma vida muito voltada aos estudos, né? As experiências de ensino, querendo ou não, né? Partes pessoais não abordadas, né? Mas, de um modo geral, eu não tenho muita coisa para dizer, não. Só agradecer mesmo a entrevista. A gente já vinha conversando há algum tempo, né? O canal já fez um ano. Eu acho que é É uma parte verdade. interessante, porque a gente tem contato com muitos conteúdos que eu não teria de jeito nenhum se não tivesse me aproximado, né? Principalmente sobre a questão da cegueira, né? Do que é ser cego. E aí eu acho muito importante, muito rico. Não sei até quando, né? A gente leva o canal, até quando de fato eu poderia participar, né? Uhum. Do projeto, mas de um modo geral eu sou muito agradecido, né? Muito grato pela proporção do projeto, pelos conhecimentos, pelos testemunhos. Eu acho que esse é um ponto interessante. Quando a gente participa de coisas que fogem muito da nossa realidade, o acréscimo é grande. E talvez seja um ponto que a gente não abordou, mas que eu em participar do projeto. Como eu disse, não sei até quando teremos condições, né, de mantê-lo, mas Ninguém sabe. se ele terminasse hoje, eu acho que o produto que ele trouxe para a sociedade, ele é um produto muito interessante. Você diria que dá, se alguém quiser fazer tese ou dissertação dele, dá? Pegando o Dá, canal? O dá sim. Eu acho que se fosse fazer uma prosopografia, que é seria isso? Não, peraí, explica esse negócio. Como são é que é o nome, rapaz? Não, peraí. prosopografia. Seria o O que estudo é de isso? várias trajetórias ligadas a um ponto em comum. Poderia ser a cegueira. Vários cegos na sociedade brasileira, é uma prosopografia. Eles poderiam estar ligados a algum evento marcante ou algum tipo de organização, entendeu? É um estudo de conjuntos de trajetórias que convergem e divergem em uma série de fatores. Eu acho que isso já seria interessante. As pesquisas de trajetórias como essa, né, aí a pessoa teria um pouco mais de dificuldade de agrupar, né? Porque, querendo ou não, a pesquisa histórica também tem disso, né? Do agrupamento dessa seleção. Agora, da cegueira, eu acho muito importante, porque tu vai ter uma série de materiais, tu vai ter uma série de produtos já disponíveis, mas eu acho que se tu pegas como objeto de pesquisa a cegueira enquanto a narrativa, a representação sobre a cegueira, a partir dessas entrevistas seria muito interessante, porque tu vai ter representações muito distintas. Alguns cegos eu vejo que querem audiodescrição. Eu poderia ter chego aqui e ter dito, né? E eu não fiz, que tem
um guarda-roupa atrás de mim, que eu sou branco, 25 anos, né? As paredes no meu quarto, que é onde eu estou agora, verde e branca, tem uma janela atrás. Outros acham que isso é besteira, né? Ah, o piso tátil ajuda, o cão-guia ajuda. Outros não, não, para mim nada. Cegos mais novos não utilizam o braille mais, nunca utilizaram, ou se utilizaram por muito pouco. Então, tu tem uma transição de cultura, mas também uma transição de mecanismo de acesso à informação. Poxa, tem uma série de problemáticas. O quanto que o impacto socioeconômico fez na vida desse sujeito. Ser cego pobre e ser cego rico deve ter uma diferença enorme, como qualquer outro tipo de relação social, quando tu tem esses fatores de análise, né? Que pode ser gênero, raça, classe e alguns outros que a gente pode interseccionar. Então, eu acho que tu teria um produto muito interessante de pesquisa. Não sei se alguém fará, né? Uma pesquisa a esse nível, mas é um conteúdo que ele fica salvo, né? Ele fica gravado e ele tem projeção. Mas que seria interessante porque tu não precisa entrevistar de novo a pessoa. Só o que ela disse já dá bastante caldo para a discussão. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa com relação ao canal. Você, como você é editor, praticamente você assistiu todas, né, digamos assim, todas as... Vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que o nosso canal, por exemplo, não é igual o do Nicolas Ferreira, que tem mais de 1 milhão de seguidores? O que você diria? Por que o nosso canal tem um quantitativo de pessoas inscritas tão baixo? Acho que uma série Afora a nossa incompetência de fazer comunicação. Exatamente. Ela não pode ser descartada, né? É uma série de fatores práticos, financeiros e... práticos e financeiros. Por exemplo, eu acho que o tempo de entrevista ele é longo. Hoje as pessoas querem coisas mais rápidas, mais mastigadas. Então, quando tu tem uma entrevista, a nossa tá batendo 1h40, salvo engano. Então, tu tem um tempo muito longo. Então, tu vai ter um público menor. Quando tu pegas alguns quadros, como o que é ser cego, tu tem um público ainda mais restrito. Se a gente tiver em comparativo com canais como o que tu utilizou, do competente Nicolas Ferreira. Ou Pablo Marçal. Ou Pablo Marçal. Pablo também é muito bom. Então, tu tem essa diferenciação. Segundo é a questão da comunicação. A gente não utiliza bem as redes. E eu acho que aí são dois problemas, financeiro e técnico. Primeiro, por escolha, já que, como tu disse, o professor adjunto recebe bem, é uma escolha não investir tanto em propaganda paga. Isso, querendo ou não, dá muito incremento, aparece para muita gente. O cara vai abrir o YouTube e o vídeo vai estar lá sugerido. Talvez ele entre, talvez não. Mas a possibilidade dele entrar aumenta. Uma pessoa que tu não conhece, nunca teve contato. Segundo, tempo. A equipe não tem tempo para trabalhar tanto. A edição de um vídeo, quem faz sabe, ela demanda tempo. Tu mesmo pôdes ver, quando a gente foi treinar a dona Sônia, né? Que fazer uma capa, baixar o vídeo demanda horas. Né? Então, porque tu tem que assistir, tu tem que editar, tu tem que baixar para um aplicativo que vai fazer a edição, depois tu tem que tirar desse aplicativo para fazer a edição, para aí sim subir para o YouTube. Então, tudo isso demanda tempo. Tu não faz em menos de uma tarde um vídeo. Esquece, tu não vai fazer. Então, esse já é um ponto. As pessoas querem coisas rápidas, eu já disse. O conteúdo pode ser um pouco específico, e aí, quanto mais específico, mais o público também se torna específico, de interesse e
consequentemente de consumo, né? E os Uhum. canais demoram a engrenar, cara. Tem canal aí que a gente conhece, que são canais conhecidos hoje em dia, mas que ficaram nesse limo, né, durante anos, patinando, com poucas visualizações, com poucos inscritos. E em algum momento ele bomba. Ou por acontecimentos que estejam interligados a ele, ou de fato diretamente, né? Um integrante ou algo do tipo faz alguma coisa que chame bastante atenção, principalmente a nível nacional, que esteja interligado às mídias de acesso instantâneo, né, de consumo instantâneo, como o Instagram, TikTok, o Twitter, que inclusive voltou, né, o X. Então, eu acho que esses são um dos fatores, alguns dos Há fatores. um, há um outro fator. Veja bem, eu estou discutindo isso aqui com você, mas eu vou confessar isso. Eu não estou preocupado com isso, não. Tá? É apenas para nós discutirmos. Mas preocupado eu não estou. Mas há um ponto que eu acho que é fundamental. As pessoas que nós estamos chamando para bater papo são pessoas comuns. Uhum. Você está entendendo? Quer dizer, eu não estou chamando ninguém em evidência. Né? Já me perguntaram assim: você gostaria de entrevistar, por exemplo, o presidente Lula? Eu disse: jamais. O Lula eu não entrevistaria de jeito nenhum. E não é só o Lula, não tem absolutamente nada contra o Lula em si. Eu não entrevistaria qualquer político, porque ele tem uma persona a defender. Entendeu? E eu não estou interessado em persona, eu estou interessado na pessoa mesmo, a pessoa como ela é, e não aquilo. Por exemplo, você teve que defender o quê aqui? Uhum. Né? Então, eu acho que, infelizmente, isso não chama muita atenção. Né? E é uma coisa que eu coloco sempre, para você não precisar, porque você já sabe, que eu não tomo a iniciativa de fazer questões íntimas. Meu amigo, questão íntima é o atrativo, não é? Entendeu? Nós aqui não temos questão íntima. Temos se o entrevistado quer, Sim, mas não é o objetivo. Nosso objetivo é ficar trabalhando dessa maneira. Então, eu também acho que isso é um dos fatores. pode ser. Pode haver outros. As pessoas podem comentar e dizer que tal, né? Como já comentaram, entendeu? Mas é isso. Tá? É isso. Então, só me resta pedir a você que se despeça, se é que você quer se despedir, de repente você quer levar essa entrevista até 3 horas. Problema seu que você vai editar depois. Pois é, o bom é que eu já vou lembrando em que lugar tem que cortar, se é preciso cortar, né? Aí fica mais fácil. É, Agradecer o convite, né? Agradecer quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ainda. Eu acho que a ideia do canal é muito interessante, principalmente pela divisão dos quadros. E a tentativa é essa, né? É trazer mesmo contribuição para quem assista, para quem está acompanhando o Papo com Zen. E é somente isso, agradecer e pedir para que vocês possam se inscrever, comentar no canal e principalmente compartilhar, né? Para a gente alcançar cada vez mais pessoas. E é isso, Zen. tá bom, Marcos, muito obrigado. Como você já pediu para se inscrever no canal, você já adiantou coisas que eu digo, então só me resta dar aquele recado. Quem gostou, sim, o Marcos que nos suportou até agora, indique aos amigos, né? Agora, quem não gostou, indica aos inimigos, né? Porque eles também precisam, merecem assistir à entrevista do Marcos. Tá bom, pessoas? Agradeço imensamente e ao Marcos por, a despeito de todo o trabalho que ele já tem com o canal, ainda aceitar participar desse papo comigo, ok? Ok, pessoas. Até.